E aí, seus piramideiros do marketing digital, como é que vocês estão? Espero que se encontrem bem. Estamos aqui reunidos mais uma vez em nome do Caos e para conversar um pouco, fazer aquela troca sobre negócios, marketing digital e tudo aquilo que eu tiver vontade de falar, porque o canal é meu e eu faço o que eu quero. No fundo é isso. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre follow-up, né? Acho que se você não está dormindo há um ano, você deve ter ouvido falar, né, em termos como follow-up, processo comercial, estruturação comercial e coisas nesse sentido, né? Nós tivemos 2023, de 2022 em diante, nós tivemos uma grande ascensão dos times comerciais, né? Era impensável isso acontecer no mercado digital há muitos anos, né? Você olha para 2015, 2016, até 2017, não havia uma atenção a essa área específica das empresas, né? O que você tinha era um suporte, que era o cara que fazia recuperação de carrinho dentro de um lançamento. Esse era o máximo de estrutura comercial que teria. E aí, 2022, 2023, 2024, a gente teve uma grande ascensão de estruturações comerciais, as pessoas viram a importância disso, sobretudo para vender produtos de ticket mais alto, né? O mercado digital, depois da pandemia no Brasil, ele avançou muitos anos em poucos anos, né? Algumas estimativas dizem que a gente avançou mais de 10 anos. Ou seja, hoje em dia está muito mais fácil vender produtos de alta consideração, está muito mais fácil fazer negociações. O que antes era privilégio de somente alguns experts, né? Vender produtos de ticket mais caro, seja em lançamento, seja em mastermind ou qualquer coisa nesse sentido, hoje meio que se democratizou e está acessível a todos. Desde que, claro, você tenha um bom produto, uma boa estrutura comercial. Detalhe, tá? Eu acho que nem sempre ter um bom produto porque, cara, se você tem um bom processo comercial, você consegue empurrar até produto ruim. Porque se você olha para o mercado, você vê algumas pessoas vendendo algumas coisas, você fica pensando como é que aquela pessoa consegue vender aquilo. Cara, processo comercial bem estruturado, uma promessa, na maioria das vezes agressiva e falsa, né, que ilude as pessoas à medida que elas vão comprando. Mas bom, de parte de estruturação comercial que normalmente a gente tem hoje no mercado, né? Como é que a gente enxerga hoje no mercado de forma bem simples, né? Antigamente a estrutura era basicamente uma estrutura onde você fazia anúncio, você captava o lead aqui, a pessoa, e você fazia uma oferta direta para essa pessoa, né? Então você tinha ali um ou dois produtos para oferecer para uma pessoa que entrasse no seu funil. Depois que as coisas cresceram, depois que as coisas ficaram mais elaboradas, mais sofisticadas, né? Eu vou pedir desculpa já por esse vício de linguagem. Isso aqui é cansaço. Quando eu estou muito cansado, fim de dia, que é quando eu gravo os vídeos, eu acabo ocupando muito espaço com vício de linguagem e eu pretendo mudar isso. Então tenha um pouco de paciência. Perfeito? Maravilha. Hoje em dia o que a gente tem? A gente tem anúncios, né? Que não vendem praticamente nada. A gente pega o lead da pessoa, às vezes nós mandamos para um formulário, onde a pessoa ela coloca ali as informações e a partir disso aqui a gente vai para uma call e nessa call a gente faz ali a venda de um produto. O processo comercial bem estruturado, você teria, tá? A partir desse lead, você teria apenas dois caminhos. O primeiro deles seria você conseguir vender esse produto ou serviço e o segundo deles seria você receber uma negativa. Mas, como ficou muito fácil gerar lead, ou seja, as pessoas estão num nível de consciência um pouco mais alto, abriu-se aqui no meio um terceiro caminho. O que é esse terceiro caminho? O terceiro caminho é o caminho do follow-up. Inclusive, algumas pesquisas bem interessantes dizem que a venda, ela normalmente acontece, uma venda de altíssimo valor agregado, ela normalmente acontece entre o sétimo e o nono ponto de contato. Isso aqui é bem interessante da gente saber. Ou seja, olha quanto tempo as pessoas demoram para tomar uma ação com relação a comprar um produto ou serviço. Embora a gente tenha avançado muito no sentido de ficar mais fácil oferecer, isso não quer dizer necessariamente que ficou mais fácil de vender. Muito pelo contrário, justamente pela popularização das coisas, talvez tenha ficado mais difícil de vender porque as possibilidades elas são maiores, você tem mais possibilidades, você tem mais alternativas hoje para comprar um produto ou serviço. Então, hoje a gente tem aqui o follow-up como uma terceira via. Mas o follow-up, tá, na minha opinião, ele já é um problema. Por quê? Quando eu analiso o meu gráfico de nível de consciência, onde a gente tem aqui o nada consciente e a gente tem aqui o muito consciente,
a gente percebe que as pessoas elas vão passando por um processo de evolução. E normalmente a pessoa que vai comprar de você, ela está nessa área aqui, ela está consciente do problema, está consciente da solução e está consciente que você tem uma oferta para ela. E aí normalmente aqui vão ser as pessoas que você vai precisar trabalhar com conteúdo, com funil, com um webinário, com, sei lá, uma call de vendas que seja, né? Mas olha só que interessante. As pessoas estão justamente focando no volume de pessoas com baixíssimo nível de consciência para fazer ofertas de altíssimo valor agregado, o que faz com que a cauda da venda, ou seja, o nosso TMV, que é um tempo médio de venda, ele aumente consideravelmente. Ou seja, ao invés de eu ter uma linearidade aqui no meu processo comercial, eu tenho um aumento do tempo de consideração, porque as pessoas estão normalmente mais focadas em volume de leads, né? E não necessariamente em qualidade. Basicamente isso. Só, cara, volume é sempre o paradoxo do volume. Quanto mais volume você tem, menos qualidade você tem, e vice-versa. Perfeito? Ok. Dito isso, então, as pessoas acabaram se acostumando a fazer o bendito e o abençoado follow-up. Ok? Então, isso aqui faz parte hoje praticamente de qualquer processo comercial. Se eu não me engano, o pessoal da Full Sales System, eles quando entram em call de vendas, eles fazem um demonstrativo de quanto eles vão gastar fazendo follow-up com a pessoa e dão isso de desconto para que a pessoa compre ali deles na hora. Ou seja, eles tentam achatar esse TMV, essa tomada de decisão. Perfeito? Entendido isso, né? Eu fiz durante muito tempo follow-up. Então, cara, o cara entrava em call comigo, fazia follow-up, ia conduzindo. Eu tirei muita venda em follow-up, muita venda. Eu acho que eu tirei mais de 30%, 40% das vendas que eu fiz ano passado de follow-up. Dificilmente eu conseguia fazer alguma venda em call. E aí eu percebi o seguinte: com o tempo e à medida que o meu negócio foi amadurecendo, fazer follow-up se tornou quase que um passo atrás no meu negócio. Então, eu como empresário, eu preciso estar muito atento à maturidade do meu negócio. E o que eu quero dizer com isso? Tá? O que eu quero dizer com maturidade de negócio? Eu quero dizer o seguinte, tá? Correr atrás de cliente é diferente de conduzir uma venda. Ou seja, o cliente, ele já dá sinais no processo comercial se ele vai dar trabalho ou não. E normalmente um cara que não respeita seu tempo, não respeita o que ele mesmo prometeu em call, que já entrou provavelmente em call sabendo o que você iria oferecer, e que começa a dar negativas, objeções infundadas somente para não fechar na hora, ele provavelmente não vai te respeitar durante o teu processo de implementação de produto ou serviço dentro do negócio dele. Então, você precisa separar o que é follow-up, bem feito, ou seja, eu estou conduzindo a venda, e o que é, né, aqui a nossa diferença de correr atrás, né, de ficar buscando a atenção do cliente para que ele compre de mim. Eu preciso ter isso muito claro. Perfeito. No ano de 2024, eu atendi, aí acho que mais de 400, fácil, mais de 400 consultorias gratuitas. Dessas consultorias gratuitas, a gente fez alguns múltiplos 7 dígitos de faturamento. E desses múltiplos 7 dígitos de faturamento, muita gente ficou para trás. Foi basicamente isso aqui que aconteceu. A gente deixou um grande número de pessoas para trás. Ali no final do ano eu tive bastante carro, precisei parar de trabalhar um pouco. Eu fiz algumas calls de vendas ainda, mas eu percebi o seguinte, cara, não faz sentido algum eu ficar correndo atrás de cliente. Por quê? Por um motivo muito simples. O meu negócio chegou num nível de maturidade que é mais caro para mim ficar correndo atrás do cliente do que fazer um conteúdo de qualidade e uma boa estrutura de distribuição de conteúdo para minha base atual, com a finalidade de fazer com que aquelas curvas do nível de consciência que eu mencionei avancem numa velocidade um pouco maior. Ou seja, eu encurtar essa jornada aqui e encurtar, por consequência, o meu TMV, que é o meu tempo médio de venda. Então, eu simplesmente fiz uma alteração na minha esteira de produtos. Eu fiz uma alteração na minha esteira de produtos. E a partir dessa alteração de esteira de produtos, eu matei as calls individuais e comecei a abordar as pessoas que eu considerava estar com mais
nível de consciência do problema e da solução que eu poderia oferecer para elas. E comecei a voltar o meu conteúdo e a minha estrutura de distribuição justamente para aumentar isso. Então, não só conteúdo no Instagram, eu comecei a fazer conteúdo para newsletter também. Eu ensaiei fazer algumas coisas para YouTube. Eu reforcei os meus princípios e os meus valores dentro das minhas redes sociais. E aqui é um ponto interessante, porque o meu conteúdo estratégico, o conteúdo que eu levei para as redes sociais, o meu conteúdo estratégico, não foi um conteúdo técnico. E isso aqui é um ponto muito importante de se pensar e considerar na hora que você for produzir conteúdo. Foi conteúdo pessoal. Por quê? Técnico por técnico, isso aqui me torna commodity no mercado, porque tem muita gente que sabe fazer o que eu faço. Agora, tem pouca gente que crê nas coisas que eu creio, que acredita nas coisas que eu acredito. Então, o fator decisivo para a pessoa comprar de mim não é se ela tem dinheiro para comprar de mim ou não, mas se ela está disposta a correr um risco comigo e se ela tem os mesmos princípios do que eu. E aí, eu simplesmente abandonei o processo de follow-up dentro do meu negócio. Comecei a ser um pouco insistente nos processos comerciais ali para que a pessoa me desse a verdade, para que a pessoa me desse ou um sim ou um não, para que a pessoa fosse sincera, honesta comigo. E é aqui que a maioria dos vendedores, a maioria dos closers e até mesmo experts que fazem processo comercial acabam se lascando. A gente acaba deixando a venda se estender um pouco demais para não parecer chato. Só que, cara, não existe nada mais transparente, nada mais honesto do que vocês buscarem essa. Como é que eu vou utilizar a palavra aqui? Buscarem esse encaixe de interesses. Entre, cara, eu quero te ajudar, mas para te ajudar eu preciso que você me diga a verdade. Porque me dizendo a verdade, né, e me dizendo com clareza e com transparência, que eu vou saber se eu posso abrir uma linha de negociação diferente para você, quais são suas perspectivas, se isso aqui é uma prioridade para você. Porque ninguém acorda pela manhã com uma vontade louca de entrar numa call de vendas. Essa é a grande verdade. As pessoas, elas já vêm para os processos comerciais com tudo muito claro na cabeça delas de como funciona. De que elas vão receber uma oferta no final. Então, não dá para você brincar de casinha e fingir uma certa ingenuidade de que seu cliente não sabe o que você vai vender para ele, seu lead não sabe o que você vai vender para ele. Não dá para o lead também vir aqui com a maior cara lavada achar que eu não vou vender para ele, eu vou vender para você. O que eu estou buscando dentro desse processo comercial é simplesmente colocar um termômetro para ver se os nossos interesses eles se cruzam em alguma medida e para ver se a gente consegue caminhar juntos, para ver se eu consigo te ajudar a te ajudar. Ou seja, você me ajuda estando comigo e eu te ajudo, sei lá, com linha de negociação, com oferta, com downsell, qualquer coisa nesse sentido. Perfeito? Então, ter isso muito claro é interessante e é importantíssimo. E aqui, eu lembro de algumas coisas que aconteceram e que vale a pena ilustrar o fenômeno dessa geração que a gente vive, que é uma geração extremamente caprichosa. E não caprichosa no sentido de serem pessoas boas, caprichosa no sentido de terem muito amor próprio, de terem muito capricho, e de não saberem nem o que querem da vida, né? E por muitas vezes não dizem nem a verdade. Eu lembro de um caso em que uma pessoa passou pelo meu processo comercial a primeira vez e não comprou de mim. E voltou posteriormente e veio novamente passar pelo processo comercial. Dessa segunda vez, eu já considerava que essa pessoa tinha um nível de consciência muito alto a respeito do meu produto, o problema que ela tinha. Então não tinha por que eu gastar muito tempo convencendo-a. Só precisava entender qual que era a fase do negócio dela e mostrar que o produto mudou o preço e que agora ela teria que aceitar isso. E aí, essa pessoa acabou não comprando de mim porque eu não respondi ela com a devida atenção que ela gostaria. E aí a minha resposta para ela foi, cara, me desculpe por isso, mas a minha intenção aqui, o meu objetivo não é curar sua carência. Não é pegar você no colo. O meu objetivo aqui é te ajudar. E você já sabia que era produto, já sabia que era serviço. Agora, se você está carente, você quer que alguém fique conversando com você no WhatsApp, sei lá, você paga alguém. Né? Então, mas imagina se a pessoa, se ela entrasse no meu programa de mentoria. Imagina se ela comprasse de mim, o tipo de trabalho que ela não daria. Você provavelmente deve estar lembrando agora de uma situação que aconteceu com você. E, cara, se você tivesse percebido o sinal ali na hora do processo comercial e não ter vendido, você não teria tanta dor de cabeça. Recentemente também aconteceu de um expert grande entrar em contato comigo, me mandar um direct perguntando a respeito do meu programa de mentoria e pediu meu telefone. Eu passei meu contato comercial ali. Quando eu passei, ele disse assim: posso te ligar? Eu disse: se você quiser, você manda aí, eu te respondo. Ele falou: não, mas é que eu tenho dúvidas. Eu falei: perfeito, então você pega suas dúvidas, você manda e eu respondo. E aí eu fui respondendo as dúvidas que ele tinha. E ele falou que não fazia sentido, até porque eu não dei a atenção para ele, não atendi a ligação dele, né? No fundo, o que eu estava fazendo ali era me protegendo dessa pessoa, porque esse é o tipo de pessoa que compra de você
E aí ele quer exatamente o mesmo tratamento que você deu no processo comercial ou o tratamento que ele criou uma expectativa no processo comercial depois de vender. Então, nenhum dos mentorados normais, que sejam mentorados em grupo, tem acesso a mim diretamente, de maneira fácil. E não vai ser você que quer comprar de mim porque você é um pouco maior que você vai ter isso. Você vai ter que passar pelo processo como todo mundo, como todas as pessoas. A gente te recebe, a gente faz o processo comercial, a gente qualifica, a gente vê qual dos produtos que se encaixa para você, porque eu como expert, eu como empresário, eu como empreendedor preciso, em primeiro e último lugar, ser responsável pelo dinheiro do meu cliente. Então não é porque você é famoso e tem um contato direto comigo que você vai entrar direto no meu programa de mentoria individual que custa de 60 a 120 mil por ano. Não é assim que funciona. Né? Você vai ter que passar pelo processo de aceleração, vai ter que vir em programa de mentoria individual. E aí a gente vai te acendendo à medida que você evoluir. Por quê? Cara, no começo vai ser mil maravilhas, você vai ficar feliz da vida. Depois eu vou me tornar um custo para você. E eu preciso me proteger do seu LTV baixo, da sua expectativa alta e, sobretudo, me proteger da sua inadimplência no futuro. Então, percebe que existem vários detalhes que precisam ser observados durante um processo comercial para que a gente não tenha problemas durante uma entrega de um produto ou serviço. E tudo isso começa com o bendito do follow-up, que não é uma via alternativa. O follow-up ele é uma consequência e um espaçamento entre o sim ou o não. Mas o ideal é entre o sim, porque no não você tem que tirar na call já, durante o processo comercial. Então, não é uma terceira via, não adianta empurrar para o follow-up, porque, cara, como eu disse, se a pessoa não é capaz de respeitar o seu tempo, respeitar o tempo dela, respeitar a prioridade que ela está dando para o negócio dela e até mesmo muitas vezes cumprir com a promessa que ela fez de vou te dar uma resposta tal dia, essa pessoa provavelmente não vai levar a sério o teu entregável, vai colocar a responsabilidade toda em cima de você e você vai se lascar. É basicamente isso.